Eu fiz um ano a mais de pré-escola. Isso fez com que eu estivesse um ano à frente das pessoas que estavam estudando comigo, mas ao mesmo tempo me trouxe a certeza de que eu estava atrasado. E eu passei anos da minha vida correndo sem nem saber atrás do que. Se você já acordou com a sensação de que todo mundo está na sua frente, esse vídeo é para você. Hoje eu quero falar um pouco sobre algo que me acompanhou por muito tempo, que é essa sensação de estar atrasado, de que o tempo passou e que você ficou parado enquanto todo mundo avançava. Eu não vou te dar uma lista de 5 passos, eu vou te contar o que eu vivi e o que fez a minha ficha cair em relação a isso. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, eu fiz um ano a mais de pré-escola e eu não entendia muito bem o que isso significava. Mas quando eu cheguei no ensino médio, todo mundo da minha turma tinha um ano a menos. E aquilo ficou, essa sensação de que eu estava um passo atrás de todo mundo. Depois veio a faculdade, e eu era bolsista em uma faculdade particular. E em alguns momentos a realidade da vida de outras pessoas era um pouco incômodas. Não por uma questão de inveja, era literalmente uma comparação de realidades completamente opostas, que é diferente, mas dói do mesmo jeito. E aí vieram as redes sociais, e tudo ficou ainda pior. Em 1954, um psicólogo chamado Leon Festinger descreveu algo que ele chamou de teoria da comparação social. A ideia é simples: quando a gente não tem uma medida objetiva para se avaliar, usa outras pessoas como régua. E 70 anos depois, essa régua cabe no nosso bolso, e ela se atualiza o tempo todo. Um estudo do MIT mostrou que o acesso às redes sociais aumentou em 20% os casos de transtornos de ansiedade. 20%. E a resposta dos pesquisadores foi muito direta: comparação entre os pares. Mas aí é que tá o problema que ninguém fala. A gente não compara coisas equivalentes. Você olha para a página 597 da vida de alguém, a foto, o vídeo, o resultado, e aí você compara com sua página número 2, sua página número 3, e você conclui que você está atrasado. Isso não é comparação. Isso é distorção. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu via muitos outros criadores muito melhores do que eu, com mais vocabulário, com mais equipamento, com mais visualizações, e isso, de certa forma, me travou. Fiquei com aquela sensação de por que eu vou fazer algo que tem pessoas muito melhores do que eu fazendo? Mas o que eu não via são todos os processos que eles passaram, todos os vídeos ruins que eles tiveram que fazer, todos os vídeos que eles tiveram que apagar porque não gostaram do resultado, assim como eu fiz várias vezes. A semana sem nenhuma visualização, a página 2 deles, eu não via, eu só comparava o momento de sucesso, aquilo que eu acreditava que era sucesso, com o meu início, com o meu processo que era diferente. Essa sensação de atraso que você está sentindo, ela não é um diagnóstico, ela é uma perspectiva. E perspectivas mudam. Tem uma coisa que eu aprendi que parece óbvia, mas não é. Ninguém está olhando para você da maneira que você acha que está. As pessoas estão ocupadas demais com a própria corrida para notar que você entrou mais tarde na pista. E mesmo se elas notassem, isso é importante para quê? Para quem? Em algum momento eu parei de medir o canal por inscritos. Eu comecei a medir o sucesso pelo que eu estava aprendendo, pelas pessoas que eu estava conhecendo e pelas conversas que os vídeos estavam gerando. E aí algo mudou. Não o número, mas a sensação. Eu entendi que existem muitos outros indicadores de sucesso além de inscritos, visualizações e engajamento. Mas a qualidade das coisas que você faz, a profundidade das conversas que você tem, o quanto você está presente no que você está fazendo e o quanto você está crescendo, não em comparação a outra pessoa, mas em comparação a quem você era. Ninguém liga se você está começando ou se você está no meio do caminho. Essa é uma história que você conta pra você mesmo.
fui treinar e agora eu preciso lavar a louça e preparar o almoço, mas eu continuei pensando nisso. Eu acho que a academia também é um bom exemplo, porque ninguém entra na academia pegando o peso máximo, até o peso máximo que você pode. Todo mundo começa ali com o que consegue mesmo, até porque você não está acostumado com os exercícios, você não está acostumado com as máquinas, e ninguém fica ali te julgando. Pelo menos na grande maioria das academias as pessoas não ficam te julgando, né? E ninguém fica lá pensando, pô, esse cara aqui é iniciante, esse cara aqui tá pegando pouco peso, ninguém vai te chamar de frango. Quer dizer, talvez a Jessie me chame de frango, mas ela pode porque ela é minha noiva e ela é personal. Mas na grande maioria das vezes isso não vai acontecer. E o mais doido é pensar que provavelmente a pessoa com que você se compara também está se comparando a outra pessoa e fica todo mundo tentando loucamente correr sem a gente saber qual é a corrida e onde que é a linha de chegada, porque ninguém definiu isso. Tem uma frase de uma música do Charlie Brown Jr. que eu gosto muito, mas só fui entender depois de quase uma década. Ele fala algo do tipo: a gente corre o tempo todo atrás de um ideal baseado em um formato que talvez não seja o ideal nem pra você e nem pra mim. E, pô, acho que resume muito o que a gente faz em boa parte da nossa vida, né? Ou até essa questão de consumo de redes sociais. A gente se compara a algo que talvez não se aplique à nossa vida, né? O cara que é um atleta, por exemplo, a gente falando de academia, o cara que tá lá treinando há muito tempo, tem a performance dele, mas aquilo talvez não funcione para mim, talvez ele tenha um objetivo muito diferente do meu. E às vezes é muito injusto essa comparação, porque realmente não se aplica à nossa vida. Não existe um ideal padrão para todo mundo. Cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem o seu momento, tem o seu contexto de vida também, está inserido em uma família diferente, em contextos diferentes, socioeconômicos. A gente precisa tentar entender e equalizar isso, né? Sim, é importante nós termos objetivos, sim, é importante nós termos referências, mas não usar essas referências ou essas comparações de maneira desleal, porque de fato a gente está deturpando a imagem das duas pessoas, tanto da nossa imagem quanto a imagem da pessoa, como se ela tivesse chegado naquele resultado que a gente está olhando e almejando de maneira muito rápida, e não é. E se for pensar toda aquela visão que eu tinha depois de ter começado, né, o ensino fundamental um ano depois das pessoas, era algo que só estava dentro da minha cabeça, uma comparação que só existia dentro da minha cabeça. Ninguém ali estava se importando, nenhuma das pessoas, nenhuma das professoras, nem a escola, nem nada do tipo. E isso não me atrasou em nada na minha vida, a não ser esse meu pensamento de que eu estava correndo atrás, de que eu deveria fazer mais, de que eu tinha que entregar mais. E isso só me atrapalhou por muitos anos até eu chegar a esse momento de entender que não existe essa corrida que tá todo mundo tentando concluir e na verdade não existe essa linha de chegada. A pergunta que fica é: de qual é o ideal que você está correndo atrás e quem definiu isso? E eu reforço, você não está atrasado, você está no seu processo. Então, como eu sempre digo, confia no processo, que as coisas vão acontecer, e aproveita, curte o processo também, que é muito importante. E bom, se você concorda com alguma coisa que eu falei nesse vídeo, se fez algum sentido para você, deixa um comentário, me deixa saber se você também está nesse momento. Foi uma reflexão bem legal, assim, de pensar e ver que hoje eu também tenho uma visão diferente em relação à produção de conteúdo, em relação ao meu trabalho, em relação à minha vida, à minha saúde, e saber que o que eu faço e a minha evolução é importante para mim, não para outras pessoas. Então, me deixa saber se você também está passando por isso. Se inscreve se você não é inscrito e um abraço. Eu sou o Dan Souza e até mais.